Você já se sentiu como um nadador lutando contra a correnteza, vendo as pessoas no barco à margem serem levadas pela água sem nenhum esforço? Essa é a dor de quem dá tudo de si e recebe migalhas em troca. Você se dedicou, esteve presente, abriu seu coração, fez tudo o que imaginava que um homem deveria fazer para conquistar uma mulher. E ainda assim, algo não se conectava. O medo aqui não é apenas a rejeição, mas a constatação mais perturbadora de todas, a de que todo o seu esforço, toda a sua energia direcionada, estava ativamente empurrando o que você mais desejava para longe. Como se quanto mais você estendesse a mão, mais ela se afastasse, não por maldade, mas por um reflexo inconsciente que você mesmo provocava sem saber. Existe um princípio pouco compreendido que podemos chamar de psicologia da escassez invertida. Normalmente, o mundo nos ensina que o que é escasso é valioso. Quanto menos disponível um recurso, mais desejado ele se torna. Mas no comportamento masculino dentro da dinâmica da atração, ocorre um fenômeno curioso e aparentemente contraditório. Quando você age com escassez de tempo, de atenção disponível, de validação emocional, você se torna o recurso escasso. Você se coloca naturalmente na posição de quem tem valor. O esforço excessivo, por outro lado, é um sinal claro de abundância da sua disposição. Você está sempre lá, sempre pronto, sempre disponível. E o que é abundante, o que está sempre ao alcance das mãos, o cérebro feminino inconscientemente aprende a não valorizar. É a lei mais antiga do comércio emocional, a lei da oferta e da procura aplicada ao desejo. Quando você se oferece em excesso, você satura o mercado com a sua presença e, inevitavelmente, desvaloriza a própria moeda. Mas a revelação mais dura, a que realmente transforma a maneira como você enxerga suas interações passadas, é esta. O seu esforço não é interpretado por ela como amor, cuidado ou dedicação. Você pode ter acreditado sinceramente que cada gesto, cada mensagem, cada prova de afeto estava construindo uma ponte entre vocês. E no seu mundo masculino, talvez fosse assim que você gostaria de ser amado. No entanto, no inconsciente feminino, esse mesmo esforço é lido de forma completamente diferente. Ele é interpretado como um déficit. A mente dela processa, em camadas profundas que ela mesma não consegue explicar. Se ele se esforça tanto para me impressionar, se ele tenta tanto me provar algo, é porque ele acredita que, sem todo esse esforço, ele não é bom o suficiente. A sua busca desesperada por aprovação, por um olhar, por um sinal de que você foi aceito, é a maior prova que você poderia dar de que você mesmo não se aprova. E pense comigo, como uma mulher poderia confiar o coração dela, a vulnerabilidade dela, o corpo dela, a um homem que já se declarou incompetente antes mesmo de começar o jogo? Então é necessário mudar a lente através da qual você enxerga todo esse processo. Enxergue a atração não como uma conquista militar, onde o esforço hercúleo, a estratégia elaborada e a persistência incansável vencem a batalha. O campo da sedução não é uma guerra para ser vencida na base da força de vontade. Pense nisso como um jardim. Você já viu um jardineiro puxar as folhas de uma planta para fazê-las crescer mais rápido? Claro que não. Isso quebraria o caule, arrancaria as raízes. O jardineiro prepara o solo, que é a sua presença no mundo, a sua missão, a sua energia vital. Ele planta a semente, que é o primeiro contato, o olhar trocado, a palavra dita. E então ele permite que a luz do sol e a água da chuva, que são o tempo e a interação natural, façam o trabalho que só eles sabem fazer. O crescimento forçado quebra o caule, a paixão forçada quebra a conexão. O esforço excessivo que você deposita aos pés dela é como um fogo que você mesmo acende para se aquecer, mas que acaba consumindo todo o oxigênio da paixão. Ela se afasta, e você jura que é por frieza, por desinteresse, por maldade. Mas a verdade é mais simples e mais trágica. Ela se afasta por asfixia. O desejo, para sobreviver, precisa de ar, precisa de espaço, precisa de silêncio para respirar. Precisa da dúvida, da ausência, da possibilidade da perda. Sua missão, a partir do momento em que essa verdade se instala em você, não é atiçar as chamas com mais esforço, com mais vento, com mais presença. Sua missão é aprender a ser a própria brasa. Aquela que não precisa de vento para esquentar, que existe por si só, que aquece quem chega perto, mas que não sai do lugar para buscar ninguém. Existe uma armadilha silenciosa e confortável na qual muitos homens caem sem perceber. Você acredita, com toda a sinceridade do seu coração, que resolvendo os problemas dela, ouvindo todas as queixas sobre o trabalho, sobre a amiga, sobre a família, e estando disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, você está construindo uma fortaleza de intimidade inquebrável. Você se orgulha de ser o ombro amigo, o porto seguro, aquele que entende. E em troca dessa dedicação, você espera que, naturalmente, o afeto se transforme em desejo, que a amizade evolua para romance,
que a gratidão floresça em paixão, mas a natureza opera por outras leis. O que você está fazendo sem saber é se candidatar a um cargo muito específico na vida dela. E o Departamento de Recursos Humanos do Inconsciente Feminino é implacável na hora de classificar os candidatos. Você está se candidatando a amigo, talvez a terapeuta, em alguns casos, a pai. E para nenhum desses cargos existe plano de benefícios sexuais. Não está no contrato, não está na descrição do trabalho. Quando você assume a função de provedor emocional incondicional, você resolve a ansiedade dela, você a escuta, você valida as dores, você está sempre ali para amortecer as quedas. E ela se sente grata, profundamente grata. Mas aqui mora o veneno mais sutil dessa dinâmica. A gratidão não é o maior afrodisíaco, como alguns romances pregam. A gratidão, no contexto da atração romântica, pode se tornar o assassino silencioso do desejo. Ela pode pensar, racionalmente, ele é um ótimo homem, eu deveria gostar dele, ele merece meu amor. Mas o corpo dela sente algo diferente. O corpo dela sente, ele é seguro demais, ele é previsível demais, ele não me desafia, ele não me tira do chão. O desejo, em sua essência primal, não mora no porto seguro absoluto. O desejo mora na instabilidade controlada. Morra na incerteza, na possibilidade e no risco. Uma mulher não quer se sentir completamente segura de que você nunca vai embora. Ela quer sentir que você fica porque escolhe ficar, não porque não tem para onde ir. Quando você prove segurança emocional como um serviço público, você tira dela a oportunidade de sentir sua falta, de sentir sua ausência, de temer te perder. E sem esse temor, sem essa ponta de ansiedade saudável, o desejo simplesmente não encontra solo fértil para germinar. Existe um teste inconsciente que toda mulher aplica, sem sequer saber que está aplicando. Ela testa, silenciosamente, se você é o homem que contém o mundo dela, ou se você é o homem que é contido por ele. Quando você corre para resolver as emoções dela, quando você se desespera para acalmar a tempestade emocional dela, você está enviando uma mensagem clara. Você está dizendo, sua tempestade é maior que minha calmaria. Eu preciso agir, preciso me mexer, preciso fazer alguma coisa para que ela não me destrua. Isso, no nível mais profundo, faz com que ela sinta que o poder da relação está com ela. Ela se torna a onda, e você, o barco que balança. Mas o que o corpo dela busca, instintivamente, é o contrário. Ela busca o homem que é a rocha. A onda pode vir, pode quebrar com toda a força, mas a rocha permanece. A rocha não se desespera, não corre, não tenta impedir a onda. A rocha simplesmente está lá, firme, presente, inabalável. E quando a onda passa, ela percebe que a rocha continua. É nessa presença inabalável que a confiança feminina mais primitiva se deposita. Então, como sair dessa posição de funcionário emocional, sem se tornar insensível ou rude? Existe um caminho simples que não exige que você se torne um homem frio, mas sim um homem centrado. Primeiro, aprenda a escutar sem oferecer soluções. Quando ela chegar reclamando do dia, do chefe, do mundo, resista ao impulso masculino de querer consertar. Não diga o que ela deveria ter feito, não ofereça o plano de ação. Apenas esteja presente. Olhe nos olhos dela e diga, com calma, parece que foi um dia pesado, só isso. Apenas valide a existência da emoção, sem tentar carregá-la nas costas. Segundo, e isso é fundamental, mantenha o seu centro. A emoção dela não pode se tornar a sua emoção. Se ela está ansiosa, você permanece calmo. Se ela está irritada, você não precisa ficar irritado junto. Você é a rocha, não a onda. Você não está abandonando ela à própria sorte, você está oferecendo a ela a experiência de estar perto de alguém que não é derrubado por qualquer vento. Terceiro, depois de validar brevemente o que ela sentiu, mude o clima. Mude o foco da conversa. Diga algo como, chega de trabalho por hoje. Me conta uma coisa boa. Qual foi a última vez que você fez algo só por diversão? Com essa simples mudança, você a tira do papel de vítima, do papel de pessoa sobrecarregada, e a reconecta com a mulher que sente prazer, que vive e que deseja. Você não é o terapeuta que afoga com ela. Você é o homem que lembra ela de que a vida também é feita de alegria. E essa é uma posição de poder muito mais atraente. Reflita por um momento sobre a natureza da percepção. O que é mais notável? Uma luz que permanece acesa o tempo todo? Ou o momento exato em que essa luz se apaga e tudo fica escuro? O que chama a atenção? O som contínuo de um ventilador que você aprende a ignorar depois de alguns minutos? Ou o silêncio repentino quando ele é desligado? O homem que está sempre disponível, que responde às mensagens no mesmo segundo, que aceita todos os convites de última hora, que está sempre por perto, se torna exatamente como esse ventilador. Ele se torna um ruído branco na vida dela. Ele está lá, mas não é notado. A presença constante perde o contraste. E sem contraste, não há percepção real. A ausência, por outro lado,
é o criador de contraste mais poderoso que existe. É o ato de apagar a luz que faz com que ela, pela primeira vez, perceba a escuridão. E na escuridão, o que o ser humano faz instintivamente? Começa a procurar o interruptor, começa a procurar a fonte de luz. Quando você se ausenta, quando você silencia, você não está desaparecendo da vida dela. Você está, paradoxalmente, criando uma presença muito mais forte na mente dela. Você está se tornando o interruptor que ela precisa encontrar para sair da escuridão. Você está trocando o papel de coadjuvante sempre presente pelo papel de protagonista da imaginação dela. Isso se conecta diretamente com o que a neurociência emocional chama de lei da intermitência no desejo. O cérebro humano, especialmente o cérebro feminino, quando se trata de vínculo emocional, vicia em recompensas imprevisíveis. É o mesmo mecanismo que torna os jogos de azar tão hipnotizantes. Se você ganhasse todas as vezes que jogasse, depois de meia hora estaria entediado e iria embora. O que prende a atenção é a incerteza. É não saber se a próxima jogada será a vitoriosa. Quando você está sempre presente, sempre previsível, sempre respondendo na mesma hora, você elimina qualquer incerteza. Você entrega o prêmio toda vez. E o que acontece com o prêmio que vem sempre? Ele perde o valor. Sua ausência é estratégica, e é crucial entender que isso não é sobre joguinhos mentais ou manipulação barata, mas sim sobre a priorização legítima da sua própria vida. Cria um ciclo de recompensa imprevisível que prende a atenção dela de uma forma que nenhuma mensagem romântica conseguiria. Existe uma beleza sutil no que acontece quando você se cala ou se ausenta depois de um momento de conexão intensa. Digamos que vocês passaram uma tarde juntos, houve risadas, olhares, uma química palpável. O homem comum, ansioso, vai mandar uma mensagem assim que chegar em casa. Foi ótimo te ver. Ou pior, cheguei bem, saudade já. O que ele está fazendo, sem saber, é entrar no castelo que acabaram de construir juntos e começar a derrubar as paredes. Ele está preenchendo todos os espaços com a própria presença óbvia. Quando você resiste a esse impulso, quando você permite que o silêncio se instale depois de um momento especial, você está fazendo algo muito mais poderoso. Você está permitindo que o que aconteceu entre vocês decante na mente dela. Você está dando espaço para que a imaginação dela, que é a ferramenta mais poderosa da atração feminina, comece a trabalhar. Ela vai se perguntar, será que ele gostou mesmo? Por que ele não mandou mensagem? O que ele está fazendo agora? E nesse processo de se perguntar, ela está preenchendo a ausência com pensamentos sobre você. Ela está construindo castelos na mente dela, usando os tijolos que você forneceu durante o encontro. Se você fica lá o tempo todo, você mesmo derruba os castelos. A ausência permite que ela os construa. Então a consequência prática dessa compreensão é uma mudança profunda na sua relação com o seu próprio tempo. Comece a enxergar seus hobbies, seus amigos, seu trabalho, seu descanso, seu momento de fazer nada, como aliados poderosos na dinâmica da atração. Não se trata de fingir que está ocupado, mandar uma foto de uma planilha para provar que está trabalhando. Isso é performance, e o radar feminino capta performance de longe. Trata-se de estar genuinamente ocupado construindo o seu mundo. Quando você está imerso na sua própria vida, quando você tem coisas que realmente importam para você, a ausência que você oferece não é um vazio. É um espaço cheio de outras coisas. E quando você retorna com mais vida, mais histórias, mais energia. Quando ela sentir, e ela vai sentir, que a sua presença na vida dela é um privilégio que ela pode perder se não te valorizar, a dinâmica de poder se inverte silenciosamente. Você deixa de ser o caçador que corre atrás para se tornar a presa desejada, aquela que todos querem alcançar. E no jogo da atração, a posição mais confortável e poderosa é exatamente essa, a de ser caçado sem precisar correr. Faça um exercício rápido de memória. Quantas vezes você já mudou sua opinião sobre um filme para coincidir com a opinião dela? Quantas vezes você deixou de usar uma roupa que gostava, com medo de parecer fora de moda ou receber um olhar de julgamento? Quantas vezes você se pegou concordando com tudo o que ela dizia, mesmo quando uma parte de você discordava, só para evitar um conflito, só para não correr o risco de desagradar? Se você se reconhece nesse padrão, você conhece o homem camaleão. O homem camaleão é aquele que muda de cor constantemente para se proteger. Ele acredita que, se conseguir se misturar perfeitamente ao ambiente, se conseguir ser exatamente o que o ambiente espera, ele estará seguro. Só existe um problema nessa estratégia. O camaleão, ao se misturar tanto, acaba se tornando invisível. O medo que move o camaleão é muito claro, é o medo da rejeição à sua essência. Ele teme, no fundo, que se mostrar quem realmente é, com seus gostos estranhos, suas opiniões impopulares, suas manias, vai afastar as pessoas, vai afastar ela. Então ele esconde tudo. Ele constrói uma máscara de aceitação. Mas o preço pago por essa máscara é altíssimo. O preço é a rejeição a si mesmo.
E quando você se rejeita, você emite um sinal silencioso, mas poderoso, de que não vale a pena ser amado. Por que ela iria amar alguém que nem você mesmo se dá o direito de existir por inteiro? A mulher, e isso é um dado da psicologia profunda, tem um radar inconsciente apuradíssimo para a incoerência. Ela pode não ser capaz de apontar o dedo e dizer, você está sendo falso agora. Mas o corpo dela, o sistema nervoso dela capta. A linguagem corporal de quem está agradando é sutilmente diferente da linguagem corporal de quem simplesmente está sendo. O sorriso é 1/1000 de segundo mais lento. O tom de voz sobe no final das frases, como quem pede permissão. Os ombros estão ligeiramente curvados, numa postura de quem se desculpa por ocupar espaço. E o corpo dela lê tudo isso. A atração verdadeira, a que tem densidade, a que dura, a que constrói algo real, só se estabelece entre duas presenças reais, autênticas, inteiras, não entre duas máscaras que dançam um balé de fantasias. Quando você performa, quando você representa um papel, você a obriga inconscientemente a performar também. E o que pode nascer do encontro de duas fantasias? Apenas mais fantasia, mais ilusão, mais vazio. Existe um poder transformador na capacidade de dizer não. Não um não grosseiro, não um não agressivo, mas um não firme, respeitoso, que demarca um território. Dizer não para ela é dizer sim para si mesmo. E isso, por mais paradoxal que pareça, é magneticamente atraente. Um homem com opiniões próprias, com gostos próprios, com limites próprios, deixa de ser um apêndice na vida dela para se tornar um território a ser explorado. Ele não é mais uma extensão dos desejos dela. Ele é um mundo inteiro, com regras próprias, com fronteiras próprias. E a mulher instintivamente quer conhecer esse mundo, quer ver se é convidada a entrar, quer explorar cada canto. O conflito saudável, aquele que vem da diferença genuína, do discordar com respeito, do provocar com humor, do brincar com leveza, gera atrito. E o atrito gera calor. Sem atrito, duas superfícies perfeitamente lisas apenas deslizam uma sobre a outra, sem jamais se prenderem. Sem atrito, não há faísca, não há fogo. Pense no cenário atual. A maioria dos homens está competindo ferozmente para ser o mais bonito, o mais engraçado, o mais bem-sucedido. E eles estão fazendo isso nos termos dela. Estão tentando adivinhar o que ela quer para então se moldar a isso. É uma competição perdida antes de começar, porque o alvo é móvel. Você vence essa competição de uma forma simples e revolucionária. Você sai dela. Você simplesmente para de competir. Você se torna inclassificável. Você não é o bonito, não é o engraçado, não é o provedor. Você é uma experiência. Você é aquele que ela não consegue decifrar completamente na primeira conversa, nem na segunda, nem na terceira. Você tem camadas. E camadas exigem tempo para serem descobertas. O homem que ela não consegue rotular, que escapa das caixinhas que ela criou, é o homem que ocupa espaço na mente dela por meses, por anos, por uma vida inteira. Porque a mente humana se prende ao que não consegue resolver. Seja o camaleão que se adapta e se torna invisível, ou seja o homem de presença sólida, inclassificável, que ocupa espaço mesmo no silêncio. A escolha, como sempre, é sua. Observe o comportamento de muitos homens nos estágios iniciais de um relacionamento. Levá-la para os melhores restaurantes, mesmo quando o orçamento está apertado. Dar presentes caros, mesmo quando ainda não há nenhum compromisso firmado. Se oferecer para resolver problemas práticos, ajudar na mudança de apartamento, buscar no aeroporto de madrugada, antes mesmo de ela pedir qualquer ajuda. O que move essas ações? Na superfície, é a vontade genuína de agradar, de mostrar valor, de conquistar. Mas na camada mais profunda, o que está em jogo é uma ansiedade. A ansiedade de não ser suficiente apenas sendo quem é. Então você começa a agregar coisas. Você coloca etiquetas de preço em cada gesto, em cada saída, em cada presente. Você age como se estivesse em uma entrevista de emprego, mostrando todos os seus benefícios, toda a sua carteira de competências, para ser contratado para a vaga de namorado. Mas atração não é uma transação comercial. E a mulher, no papel de entrevistadora que você a colocou, vai começar a avaliar se os benefícios são bons o bastante. E se amanhã aparecer um candidato com benefícios melhores? Quando você se oferece dessa forma, quando você coloca todos os seus recursos na mesa, antes mesmo de saber se ela está interessada no jogo, você está dizendo sem palavras, mas com todas as letras: meu valor não é inerente. Quem eu sou por si só não é suficiente. Eu preciso agregar coisas a mim, preciso oferecer vantagens, para me tornar digno de você. Essa é a dinâmica mais mortal para qualquer possibilidade de atração genuína. Você se coloca voluntariamente na posição de quem precisa provar seu valor, e ela, quase sem escolha, assume o pedestal de quem avalia, de quem julga, de quem aceita ou rejeita a proposta. A dinâmica, nesse exato momento,
já está morta. Pode até nascer algo dali, mas será uma relação de poder desequilibrada, onde você estará sempre correndo atrás, sempre tentando renovar os benefícios do contrato, sempre com medo de ser demitido. O poder de atração real está no homem que é o prêmio, não no homem que dá prêmios. E ser o prêmio não tem nada a ver com arrogância ou com se achar superior. Tem a ver com uma compreensão profunda de que a sua presença, a sua atenção, o seu tempo são valiosos por si só. A mulher quer conquistar o homem que outros não conseguem. Isso está gravado nos códigos mais antigos da psique feminina. Conquistar o homem que se entregou de bandeja, que se colocou na vitrine, que se ofereceu antes de ser pedido, não tem graça, não tem desafio, não tem valor. É como receber um troféu de consolação por uma competição que você nem precisou disputar. Onde está a vitória? Os presentes no início de uma relação, especialmente os presentes caros ou os favores excessivos, funcionam como um atestado de submissão. É como se você entregasse a ela um documento assinado que diz: aceite este presente em troca da sua atenção. Eu estou comprando um lugar na sua vida. E isso, ao contrário do que você imagina, gera um desconforto profundo nela. Ela pode até aceitar o presente, pode até sair para jantar, pode até deixar você buscar no aeroporto, mas por dentro, algo se contrai. Ela sente, confusamente, que agora te deve algo. E o inconsciente humano, tanto masculino quanto feminino, odeia se sentir em dívida. A melhor maneira de fazer alguém se afastar de você é criar uma dívida emocional que ela não pediu para ter. A presença dela vira uma obrigação, e ninguém deseja aquilo que é obrigado a fazer. A chave para sair dessa armadilha está na compreensão da reciprocidade natural. A troca entre um homem e uma mulher só tem valor real, só gera vínculo, quando é equilibrada. Você dá o presente depois que ela já demonstrou, por ações, que te valoriza. Você paga o jantar depois que ela já investiu tempo, energia, conversa genuína naquela noite. Você não compra a entrada para o jogo, você celebra o fato de ela já estar dentro do estádio com você. A diferença é sutil na ação, mas é um abismo no significado. Em um cenário, você é o vendedor oferecendo amostras grátis na esperança de uma venda. No outro, você é o anfitrião celebrando a presença de quem já escolheu estar ali. Um é carente, o outro é abundante. Um é necessitado, o outro é generoso. E a generosidade que vem de quem já se sente completo atrai muito mais do que a oferta que vem de quem se sente vazio. Existe uma voz dentro de você. Talvez você a conheça bem. Aquela voz que sussurra, ou às vezes grita: manda uma mensagem agora. Se não mandar, ela vai esquecer de você. Ela vai perder o interesse. Outro cara vai chegar primeiro. Precisa fazer algo. Precisa agir agora. Essa sensação de urgência, de precisar fazer algo imediatamente para não perder, é o motor mais potente que leva ao esforço excessivo. E o mais perigoso é que ela se disfarça de intuição, se disfarça de cuidado, se disfarça de proatividade. Mas se você parar para examinar essa voz com honestidade, vai descobrir que ela não é a sua intuição. Ela não é a voz do seu desejo genuíno. Ela é a voz do seu medo da perda. É a voz da ansiedade de um homem que se sente insuficiente e teme ser substituído a qualquer momento. Essa ansiedade tem uma qualidade infantil. É a mesma sensação de uma criança que puxa a manga da mãe repetidamente para chamar atenção, com medo de ser esquecida se ficar quieta. É a agitação de quem não confia que será lembrado se não estiver fazendo barulho. Quando você age movido por essa ansiedade, você não está se comportando como um homem. Você está agindo como um filhote inseguro, que precisa de validação constante para saber que ainda existe. E o leão, o símbolo máximo de poder e soberania, age de outra forma. O leão não corre atrás de cada animal que passa. O leão descansa à sombra. Ele observa. Ele economiza energia. Ele sabe que a presa virá até ele se ele estiver no lugar certo, na hora certa. Ele confia na própria presença. Ele não precisa provar nada correndo atrás de tudo que se move. Existe um fenômeno que podemos chamar de busca por prova social interna. Quando a ansiedade aperta, você busca desesperadamente validação externa para acalmar o furacão que está dentro de você. Você manda aquela mensagem não porque tem algo relevante a dizer, mas só para ver se ela ainda está lá, só para ver se ela responde, só para sentir, por alguns segundos, que você ainda importa. Você elogia não porque está genuinamente admirado, mas para ver se consegue arrancar um sorriso, uma migalha de atenção que acalme seu coração disparado. Você está usando ela como um espelho. Você precisa que ela diga que você existe, mas o homem que ela deseja, o homem que faz o corpo dela responder, é exatamente o oposto. Ele é o espelho para ela. É a presença calma que reflete para ela mesma quem ela é. É a estabilidade que permite que ela se sinta segura para ser mulher,
para ser vulnerável, para sentir. Quando sua ansiedade transborda, você transmite a mensagem silenciosa: você tem o poder de me desestabilizar. Você pode me fazer feliz ou me destruir. E isso, ao contrário do que você pensa, não a atrai. Isso a assusta. Isso coloca um peso nas costas dela que ela não pediu para carregar. Nenhuma mulher quer ser responsável pela sanidade emocional de um homem. Então, como domar essa ansiedade que parece ter vontade própria? Existe um exercício prático, quase um treino de poder, que você pode aplicar quando sentir a vontade incontrolável de agir por impulso. Quando aquela mão coçar para mandar uma mensagem, só para ver como ela está, ou só para manter o contato, faça uma pausa. Não mande. Em vez disso, coloque o telefone de lado e espere 3 horas. Apenas 3 horas. Durante esse tempo, não finja que está ocupado. Apenas sinta o desconforto. Observe a ansiedade como quem observa uma nuvem passar. Depois das 3 horas, pergunte-se com honestidade: o que eu realmente queria com aquela mensagem? Na maioria absoluta das vezes, você vai descobrir que não era nada relevante. Era um pedido de socorro disfarçado de cantada. Era um por favor, me diga que eu ainda existo para você. Aprender a sentar com o próprio desconforto, a tolerar a ansiedade sem agir sob seu comando, é o maior treino de poder que um homem pode fazer. É o treino que separa os meninos, que reagem a cada impulso, dos homens, que escolhem quando e como agir. E o que nasce desse treino é uma qualidade rara e irresistível, a quietude. O homem que consegue ficar em silêncio sem se sentir desconfortável. O homem que consegue observar uma situação sem precisar reagir imediatamente. O homem que consegue estar presente em um encontro, olhando nos olhos dela, sem precisar preencher cada segundo com palavras, transmite uma força primal que nenhuma cantada elaborada consegue transmitir. É a quietude do predador que sabe que a presa virá até ele se ele esperar o momento certo. Não é uma quietude de preguiça, de desinteresse, de passividade. É a quietude de quem tem imensa potência contida. É o silêncio que antecede o salto. E não há nada, absolutamente nada, mais sexualmente atraente para uma mulher do que um homem transbordando de potência contida. Porque na presença dele ela pode finalmente descansar. Ela pode finalmente baixar a guarda. Ela pode finalmente ser mulher, sem precisar tomar as rédeas. E esse descanso, essa entrega, é o que o corpo dela mais deseja. Ao longo dessa jornada, percorremos um caminho que vai da superfície da dor até as camadas mais profundas da compreensão. E se há uma verdade que emerge de tudo o que foi dito, é esta: o maior inimigo da atração não era a preguiça, não era a falta de empenho, não era o desinteresse. O inimigo estava disfarçado de aliado. Era o esforço que nascia do desespero. Era a dedicação que vinha da carência. Era a persistência que brotava da necessidade de aprovação. Era a agitação de um homem que tentava desesperadamente segurar a água com as mãos, correndo de um lado para o outro, sem perceber que quanto mais se mexia, mais a água escorria por entre os dedos. A água, o desejo dela, não se segura com pressa. A água se contém com a forma do recipiente. E o recipiente é você, é a sua solidez, é o seu centro. A lei do menor esforço, compreendida em sua profundidade, não é um convite à inércia, ao comodismo, a cruzar os braços e esperar o mundo girar. Isso seria uma leitura superficial e perigosa. O verdadeiro significado é muito mais sutil e muito mais exigente. É um convite radical a mudar o vetor da sua energia. É parar de gastar sua força tentando correr atrás dela, tentando agradar, tentando provar, tentando merecer. É usar exatamente a mesma quantidade de energia, ou talvez até mais, para cavar mais fundo o poço do seu próprio valor. É investir na única coisa que realmente importa, a solidez do seu centro. A mulher não quer um homem que a persiga ofegante pedindo por uma chance. A mulher quer um homem que a atraia para a órbita dele. Ela quer ser puxada pela sua gravidade. E gravidade não é algo que se conquista correndo atrás dos outros. Gravidade é uma propriedade de quem tem massa, de quem tem densidade, de quem tem presença. Ela quer ser puxada, não empurrada pela sua pressa. O homem que internalizou essa lei, que realmente entendeu o que está em jogo, não é o homem que não faz nada. Pelo contrário, ele é o homem que faz tudo, mas faz a partir do seu centro. Ele age, mas não reage como um fantoche puxado pelas cordas das emoções dela. Ele se move pelo mundo, constrói, realiza, vive, mas não se desespera quando o vento muda. Ele se doa, compartilha sua presença, sua energia, mas não se entrega por inteiro, não se anula, não perde a si mesmo no processo. Ele entendeu que o seu recurso mais valioso, aquele que verdadeiramente importa na dinâmica entre homens e mulheres, não é o dinheiro que ele pode gastar, não é o tempo que ele pode dedicar, é a sua presença masculina, é a qualidade do que ele é quando está com ela. E essa presença, por ser o bem mais precioso, só tem valor real quando é oferecida com parcimônia, com consciência,
com a dignidade de quem sabe o que está entregando. Então, para finalizar, fica uma mensagem que funciona como um espelho. Da próxima vez que você sentir aquela ânsia conhecida, a vontade de se esforçar demais, de se doar demais, de correr atrás de uma mulher como se sua vida dependesse disso, pare. Apenas pare por um instante. Respire. E olhe para dentro. Pergunte-se com honestidade: o que está movendo essa ânsia? Na maioria das vezes, você vai descobrir que a pessoa que precisa ser salva, convencida, conquistada, não é ela. A pessoa desesperada por atenção não é ela. A pessoa que precisa de prova de valor não é ela. É você. É o homem que ainda não aprendeu a se provar para si mesmo. Quando você parar de tentar se provar para o mundo, quando você parar de buscar no olhar dela a confirmação de que você existe e começar a se provar para si mesmo, a construir valor dentro de si, o mundo vai perceber a mudança. E ela, como parte desse mundo, virá até você, não para receber seu esforço, não para testar sua dedicação, mas simplesmente para testemunhar, para contemplar de perto o homem que se tornou o centro da própria gravidade. E na presença desse homem, o que ela encontra não é mais um candidato a emprego emocional. Ela encontra um lugar para descansar. E não há recompensa maior para uma mulher do que um lugar onde ela possa, finalmente, descansar.